Então a nossa fé, ela é provada a cada momento. Amém, irmãos? Amém. E por falar em fé, tem uma literatura que chegou. Não sei se os irmãos já têm essa literatura. Fé testada pelo tempo. Alguém tem essa literatura já? Confesso que eu não li ainda. Mas depois do culto, cada família vai estar pegando uma. Amém? Eu não sei se vocês já leram a que foi entregue para vocês. Mas é muito bom vocês se alimentar da palavra. Porque quando a gente for pregar sobre determinado assunto, já não vai ser novidade para vocês. Amém? Então, depois, após o culto, os irmãos vão deixar para o irmão Marinho e distribuir para os irmãos. Amém? Amém. Então, a nossa fé, ela opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Nós pregamos um culto, domingo, sábado, retrasado. Nesse culto nós pregamos sobre o Deus invisível, sobre Deus. Que Deus é um. E são, na verdade, são três coisas. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, ali diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, você tem que saber a maneira correta. Um só Senhor, vocês já ouviram no culto passado, nós já pegamos muitas vezes sobre isso. Mas agora, você sabe que também há uma só fé. E fé é uma revelação. Somente através da revelação, nós podemos agradar a Deus. Não que nós agradamos a Deus. A revelação não é de todos, a Bíblia diz. Não é de todos. Se todos tivessem a mesma revelação de quem é o Filho de Deus, porque essa é a revelação que Pedro teve, que eu vou pedir para vocês já deixar a Bíblia aberta em Mateus capítulo 16, versículo 13. É uma passagem bíblica que a gente não pode deixar de acompanhar sempre. Amém, irmãos? E é muito importante, já que estamos falando de fé, vamos observar como que originou isso e de que forma que nós temos que ter fé. Fé em quem? A Bíblia diz que você não tem que ter fé em Jesus Cristo. Se eu falar para você que eu tenho fé em Jesus Cristo, a minha fé é em vão. Você tem que ter a fé de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma fé em alguém. Você tem que ter a fé de Jesus Cristo. E no versículo 13 aqui de Mateus 16, está escrito: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Irmãos, por mais que vocês sempre ouçam, por mais que sejam sempre repetitivas essas coisas, porque essas coisas, o crítico ele não suporta. A gente já ouviu isso, mas você entendeu? O problema não é quantas vezes você ouve, o problema é se você está entendendo ou não.
Jesus já tinha ministrado a palavra diversas vezes para seus apóstolos, seus discípulos. Aí Jesus estava fazendo um teste com eles agora, para querer saber o que as pessoas, não era nem com eles ainda, observa. Ele interrogou seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos responderam: eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então as pessoas estavam perdidas, elas não sabiam quem Jesus era. E tudo que o seu adversário quer hoje é que você não saiba quem é Jesus. Se você não souber quem é Jesus, você não sabe quem é Deus. Isso é fundamental para o nosso aprendizado. E disse-lhe ele no versículo 15: e vós, perguntando para a igreja, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observa que Pedro, Jesus não perguntou quem era Deus. Vocês sabem quem é o Pai? Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Depois perguntou para a igreja: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando você tem a revelação da palavra, Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo para Pedro aqui que homem nenhum podia revelar para Pedro quem era Jesus. Então, cada igreja que você vai hoje, eles têm uma doutrina, um jeito de seguir a Deus. E são homens, são carne e sangue ensinando. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, carne e sangue não pode fazer isso. Jesus está dizendo: Pedro, eu sou carne e sangue, eu não posso fazer isso. Mas meu Pai que está no céu te revelou isso, Pedro. Jesus continua e diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, que era Simão, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava dizendo para Pedro, porque Deus, o Pai, deu a revelação para Pedro de quem Jesus era e continua sendo. E quando Pedro teve esse entendimento, Jesus disse a Pedro: Pedro, esse entendimento que você teve, as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra esse entendimento. Vocês observam que tem várias classes de pregadores desta mensagem, não desta, da mensagem. E vocês observam que cada um acha que Jesus é um, que Jesus é outro, que Jesus é o próprio Pai. Muitos já sabem também que Jesus não é seu próprio Pai. Mas a porta do inferno já prevaleceu contra essas pessoas, porque elas não sabem quem é Jesus. E Pedro foi revelado a ele quem Jesus era. Estamos falando de fé.
E fé é uma revelação. Você tem que ter a revelação de quem é o Filho de Deus. Senão você vai na igreja todos os dias da sua vida e você não vai ter a sua vida mudada. Existem críticos para tudo. Você nunca vai agradar essas pessoas. Você apenas tem que agradar a Deus. E qual que é a maneira correta de agradar a Deus? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Pedro agora estava agradando a Deus, porque agora ele teve fé, ele teve revelação. E que revelação é essa? A revelação de quem é o Filho de Deus. Então Deus não muda. A mesma revelação que Pedro teve, você tem que ter também. Porque senão Deus fez errado quando a revelação veio a Pedro. E nesses últimos dias Deus tem descido. Vocês creem que Deus desceu? Vocês creem que Deus está no nosso meio hoje? Amém? Amém. Deus está no nosso meio porque é um trabalho que só Ele pode fazer. E que trabalho que é esse? É o mesmo trabalho que Ele fez através de Pedro, trazendo a palavra, a revelação correta a Pedro. E Deus está hoje, Deus não desceu para fazer um outro trabalho. Ele desceu para fazer o mesmo. Para converter a fé, que é a revelação dos filhos aos pais. Você tem que ter a mesma revelação que os seus pais tiveram. Você não pode ter a revelação que a igreja, a Assembleia tem. Você não pode ter a revelação que os testemunhos de Jeová têm. A revelação que essas pessoas tiveram, a revelação que essas pessoas da quadrangular tiveram, eles criaram uma denominação para eles. A revelação que da congregação cristã tiveram, eles criaram uma denominação para eles. Mas as Escrituras, elas nos dizem que aquele que persevera na doutrina de Cristo. Então não pode ser a doutrina da igreja. Existe uma doutrina nessas igrejas aí que eles dizem que se você errou, você caiu da graça de Deus. Se eu digo que você errou e você caiu da graça de Deus, eu estou dizendo que o seu erro, o seu pecado, ele está acima do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus não tem validade, não tem preço. Jesus teve uma morte cruel, porque você valia aquele preço. Se fosse um preço maior, ele teria pago. Porém, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa revelação, sobre esse entendimento que você teve de quem eu sou, edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno. Irmãos, tudo que não é revelação perfeita de Deus, cada nome de igreja que eu falei para vocês aqui é porta do inferno, porque eles não estão na doutrina correta. E Jesus estava dizendo para Pedro, as portas do inferno não podem prevalecer contra esse entendimento. Então você não pode fugir desse entendimento. Versículo 19. Jesus diz a Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o que a revelação faz. Através da revelação, a sua oração é ligada no céu. Através da revelação correta de quem é o Filho de Deus. Ah, Jesus é seu próprio Pai. É porta do inferno. Ah, é a doutrina de Cristo. Jesus não é seu próprio Pai. Jesus tem um Pai sobre ele. E se você não leva uma vida cristã, é porta do inferno.
E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E o que acontece? Quando o cristão, ele não está bem, ele não é um cristão que segue a palavra correta de Deus, o que a palavra nos diz? Pega um irmão e vai até na casa daquele irmão, tenta conversar com ele, com ela, tenta conversar. Se não resolver, aí você vai levar aquilo para a igreja. Mas primeiro você tem que levar uma ou duas testemunhas junto. Porque depois que você faz isso, depois que não tem jeito com a pessoa, aí você vai desligar. Porque tudo que é desligado na terra será desligado no céu. E tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Essa é a palavra pura de Deus. A palavra de Deus está acima da minha esposa. A palavra de Deus está acima do meu filho. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E o assunto é fé. Porque há um só Deus, uma só fé. Você já sabe que Deus é um. E Tiago diz: crês tu que há um só Deus? Faz bem. Porque até os demônios creem e estremecem. Somente um Deus. Ah, mas Deus. Uma pessoa estava comentando, falou assim, viu? Mas ali quando diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus estava falando com a Trindade. Peraí. Então, se Deus estava falando com a Trindade, então Deus já não faz parte da Trindade. Ele estava de um lado falando com a Trindade. Você vê como que eles entram em contradição com o aprendizado deles? Então existia três do outro lado, a Trindade do outro lado, e Deus estava falando com a Trindade. E vocês sabem hoje, pela palavra de Deus, não é nem por minha causa, mas pela palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus foram criados mundos. E vocês sabem hoje, pela palavra de Deus, que Deus não estava falando com três pessoas. Uns dizem, os católicos são adoradores de ídolo, porque eles adoram Pai, Filho, Espírito Santo, adoram imagem daqui, imagem dali. E o trinitário? Quando você acha que há três no céu, você está sendo um adorador de ídolo. E Deus diz, a minha glória eu não divido com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Senhor da glória. Então, onde nós estávamos lendo em Tiago, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. O irmão Brian disse, aí está a chave. Aí está a chave. Você não pode tirar nada. Você tem que ter paciência. E a paciência, o que ela faz? Ela traz uma obra perfeita na sua vida. A fé trabalha a maturidade em nós pela paciência. Paciência é a única verdadeira característica de uma pessoa madura. Eles estão desejando esperar porque tem fé. Se você tem fé, você espera. A fé descansa. E que fé é essa? Diz confiança no quê? Na promessa. Então houve uma promessa para você. E você amadureceu na fé. E aquilo trouxe o quê? Confiança numa promessa que Deus te deu. Deus não muda. Deus é seu próprio intérprete. Quando Deus disse, uma virgem conceberá, aquilo não precisou de intérprete. Porque a virgem concebeu. Uma virgem conceberá. 712 anos antes que Jesus viesse, o profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías, diz a seguinte palavra: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Satanás tem cegado muitos da mensagem hoje. Porque quando diz assim, eis que a virgem conceberá, eles dizem, olha, o sinal é a virgem. Gente, Deus precisava dar um sinal eterno.
Deus precisava dar um sinal eterno para você. Observe o que a palavra diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá este sinal. O sinal tinha que estar na Virgem. Deus tinha que dar um sinal para você. Mas as pessoas estão tão fora de foco. Você tem que focar a sua fé. Elas estão fora de foco, porque elas estão focando na Virgem. Mas a Virgem, ela estava ali para trazer um sinal para você. Deus deu um sinal para a raça humana. E esse sinal se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que quando esperamos pacientemente pela promessa, essa espera, na verdade, é um ato de fé. Então, é uma fé passiva que tornou ativa. A sua fé tem que ser hoje uma fé ativa. A sua fé tem que ser ativa, ela tem que ser contínua. Agora, Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Cada um de nós, Deus deu uma medida de fé. E não importa qual a medida de todas elas, elas podem mover a mesma montanha. Então, o importante é que tenhamos nossa fé ativa. A sua fé tem que ser ativa. Ela tem que ser contínua, ativa. Que aprendamos a como usar nossa fé. Este dom que foi dado a nós, essa fé, é um dom que foi dado a nós. Então nós temos que saber como usá-la. Jesus disse que ele certamente não poderia fazer nada de si próprio, a menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. Então nós devemos usar nossa fé apenas no que Deus nos mostrou. Irmãos, olha que coisa tremenda. Se você tem sua fé, e o que é fé? Fé é uma revelação. Revelação de quê? Revelação de quem é o Filho de Deus. A mesma revelação que Pedro teve. E quando você sabe quem é o Filho de Deus, você descansa. Quando você sabe quem é o Filho de Deus, agora você vai ter que aprender a andar como Ele andou. Então Jesus não fazia nada a menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. Então nós devemos usar nossa fé apenas no que Deus nos mostrou. Então, se Ele é quem nos dá a medida de nossa fé, assim não vai ser Ele aquele que vai nos mostrar no que e quando devemos usá-la? Irmãos, prestem bem atenção nisso. Quem que foi que deu a fé a você? Foi Deus. Então, se foi Deus que deu a fé a você, é Ele que tem que vir em você agora, não é pastor. Não é pastor, não é diácono, não é papa. É Deus que vem a você agora para ensinar você como usar aquele dom, aquela fé que Ele te deu. É parte dele nos ajudar a exercitar essa fé. É Deus que ajuda você a exercitar a fé. Não que eu esteja dizendo que devemos ser preguiçosos com nossa fé, mas encararemos a realidade essa noite. Ele nos dá a medida de fé que possuímos. Ele noteia cada certa medida, ainda que realmente não importe que medida temos, porque elas fazem a mesma coisa. Não importa a medida de fé que você tem. Uns têm mais, outros têm menos. Mas ele está dizendo para você, não importa a medida da sua fé. Todas têm o mesmo apoio. E assim o mesmo poder. Menos ou pouco tem o mesmo poder.
Vocês observam aqui que ele estava falando antes. Ele diz que a fé pode mover montanha. Você já parou para analisar que montanha é essa? Você já parou para analisar que montanha é essa? Às vezes a sua montanha é aquela mulher que você está cobiçando do outro lado da rua. A fé move montanha. Está tudo perfeito na sua vida, mas tem uma coisinha que está atrapalhando você andar na palavra de Deus. E aquela coisinha é uma montanha. E a fé, a revelação faz mover montanhas. Aquele desejo que você tinha para fulana, você já não tem mais. Aquela montanha já não existe mais. Qual é a sua montanha hoje? Porque a fé move montanha. A fé vai deixar uma planície na sua vida. Você só precisa descansar na promessa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Para que a prova da vossa fé, ou revelação. O que é essa fé? O que ela tem? Ele diz, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e provado pelo fogo. Se acha em louvor, honra e glória. Aonde isso? Ele diz, na revelação de Jesus Cristo. É somente na revelação de Jesus Cristo. Você tem que saber quem Ele é. Aí você conversa com muitos inteligentes da mensagem. Ele diz, Jesus é o Filho de Deus. Olha, irmãos, eu falo as coisas com vocês na humildade, porque eu não sou mais que ninguém. Mas você conversa com eles e fala assim, Jesus é o Filho de Deus. Mas de que forma que ele é o Filho de Deus? Somente através da revelação, da fé, você sabe de que forma. Você vê como que Satanás cegou a pessoa? Irmãos, você sabendo que Jesus é o Filho de Deus, está tudo bem. Quem falou isso? Que mensagem que você leu isso? Eu tenho mensagem que o irmão Branham diz, se Deus mandar seu filho morrer por algo que ele fez, ele não é Deus. Ele é injusto. Mas foi o Filho de Deus que morreu. Eu creio que foi o Filho de Deus que morreu. Agora você tem que saber de que forma ele é o Filho de Deus. Não basta a pessoa chegar para mim e falar, Jesus é o Filho de Deus. Mas de que forma? Você só pode dizer que Jesus é o Cristo pela revelação. Então nós vemos aqui que deve haver uma prova ou um teste de nossa fé. A fé tem que ser testada. Não é simplesmente assim, não. Tem que ser testada. É por isso que vocês vão levar essa literatura para casa de vocês, vocês vão ler ela. A fé tem que ser testada. Mas como que você vai testar uma coisa que você não sabe? Como que você vai testar uma coisa que você não conhece? Como que você vai dar um carro para uma pessoa que não é habilitada a testar ele? A maior arma que Deus tinha para dar para você é a palavra. Um soldado, quando ele vai para a guerra, irmãos, um soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai armado. Vocês concordam comigo? Quem é a pessoa displicente que vai mandar um soldado a uma guerra, um general, sei lá o que seja, vai mandar um soldado a uma guerra, sem mostrar para aquele soldado o tipo de armamento que ele vai usar, de que forma que ele vai usar aquela arma. E a maior arma que Deus tinha para dar para você é a palavra. Então Ele está aqui hoje para ensinar você como usar essa arma. Porque se você não souber usar essa arma, você vai se matar com ela. Senão você vai ser como esses evangélicos cegos, com a Bíblia debaixo do braço, com a maior arma que Deus tinha para dar para eles, sem saber como usar. Você tem que saber como usar essa arma. E você só pode usar essa arma através da fé, que é uma revelação. Ah, Jesus é seu próprio Pai. Ah, Jesus não é seu próprio Pai. Irmãos, a porta do inferno já prevaleceu contra eles. A era de Laodiceia
Eu fujo um pouco do assunto, mas eu volto nele. A era de Laodiceia, ela é uma atmosfera. Você precisa sair dessa atmosfera. Você vai continuar interagindo com as pessoas, conversando com todos e fora da era. Jesus estava fora de sua era. Jesus, ele orou pelos seus discípulos, orou por todos. Jesus estava orando e falou assim: Pai, eu já não estou mais no mundo. Mas ele estava no mundo, ele estava orando ali, ele estava de joelho no jardim do Getsemane. Ele disse: Pai, eu já não estou mais no mundo. Por que ele não estava mais no mundo? Porque ele não fazia mais parte das coisas desse mundo. Mas eles, aí ele começa a falar de nós. Mas eles estão no mundo. Porque o que é estar no mundo? Porque aí você está desejando as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Jesus disse: eu já não estou mais no mundo. As coisas do mundo não estavam nele mais. Ele disse: agora eu vou para ti, Pai Santo, porque o mundo já não pegava mais. Você tem que se desprender do mundo. Eles estão no mundo, mas eles, aí Jesus diz assim, ó, mas eles não são do mundo. Então o mundo não pode ter controle sobre você. O mundo não pode ter controle sobre você. Você crê que você é o irmão de Jesus? Amém? Então, se você é um irmão de Jesus, da mesma forma que Jesus disse: eu estou fora do mundo, eu não participo das coisas do mundo. E se você é um irmão dele, você tem que sair do mundo também. O que é acabar a era de Laodiceia? É você sair dessa atmosfera. É você não participar dessas coisas. Vocês lembram que a gente tinha conversado? É sempre bom lembrar dessas coisas. Se Satanás fizer com que você pensa que você conhece a doutrina, que você conhece a palavra de Deus, nesse momento ele venceu você. Você não conhece. Nós não conhecemos. É Deus que opera em nós, o nosso querer e o nosso efetuar. É Ele que opera. Mas quando você começa a colocar na sua cabeça: eu sou capaz de fazer isso, aí é você fazendo. Eu vou me esforçar para amar o irmão. É você fazendo, você vai decepcionar ele. A ovelha não se esforça para dar lã. A lã vem naturalmente. O cristão não se esforça para amar. O amor vem naturalmente. Não deixe para dizer para o seu irmão que você o ama quando ele não estiver mais presente. Então temos que ser testados. E o resultado desse teste, o que ele faz? Produzirá em você louvor, honra e glória. Então o teste, como o Tiago disse, trará paciência. Quando a paciência estiver trabalhando a todo vapor, produzirá, observa, a paciência está em você, trabalhando a todo vapor. O que ela vai fazer? Produzirá um filho de Deus, completamente maduro, na mesma imagem do Pai. Vai produzir em você a mesma imagem do Pai. O que é ser a mesma imagem do Pai? O Pai, você olha no espelho, você está vendo a mesma imagem ali. Deus vai olhar em você, vai estar vendo a imagem dele ali. Como foi com seu primogênito? Qual que é o primogênito? Jesus. O primogênito de toda a criação. Tudo que existiu, Jesus foi antes. Ele foi primeiro que tudo. O primogênito de toda a criação. Lembre-se, o próprio Jesus, o primogênito de Deus. O que aconteceu com ele? Ele diz: aprendeu obediência à palavra de Deus pelas coisas que sofreu. Você só pode aprender obediência à palavra de Deus se você sofrer. Só que nós não queremos sofrer.
A sua fé tem que ser testada. E esse teste, ele vem através do sofrimento. Observa que na hora do problema que as pessoas manifestam que elas são. Trabalhei em um lugar, acho que eu já comentei isso mais de uma vez, eu acho. O dono dessa empresa, ele foi muito estúpido, foi muito arrogante comigo. Aí o meu colega de trabalho, ele disse: olha, ele é gente boa. É que ele está com problema, mas ele é gente boa. Eu olhei para esse meu colega e disse: não, ele é justamente isso que você está vendo. Ele é justamente isso que você está vendo. Por quê? Porque ele passou por um momento difícil. E as dificuldades, quando ela vem em você, você manifesta o que você tem por dentro. Aí ele manifestou o que ele tinha por dentro. Os problemas, quando chegaram em Jesus, ele manifestou o que ele tinha por dentro. E dele só saiu amor. De você, um momento. De você só pode sair amor. Amém. Se você é a mesma espécie de Jesus, só pode sair amor. Então a sua fé tem que ser testada. Então o filho primogênito de Deus aprendeu obediência à palavra de Deus pelas coisas que sofreu. Agora, esta palavra sofreu significa passar maus tratos ou ser maltratado, fora da razão da palavra, fora de tudo. Então nós vemos que a prova de nossa fé é exatamente isso. Sua fé é posta em testes. Ele continua: Deus que põe em situações por causa da sua fé. Sua fé tem que ser provada. Todos os filhos que vêm a Deus, eles têm que ser testados primeiro. Então, quando você tiver um problema, é para ver se você vai resistir ou não. Sua fé fosse em teste. Deus te põe em situações por causa da sua fé, para ver como você vai utilizar a sua fé. Para ver como você vai utilizar. Para ver como você vai utilizar. Quando a fé de Jesus foi posta à prova, Jesus diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não pensamos como Jesus. Ele foi e é o nosso exemplo em tudo. Exemplo é para ser seguido. Então essas coisas vêm para você saber, para ver o que você vai fazer, ou como você vai utilizar essa fé. Lembre-se de Daniel na cova dos leões, entre os 3 filhos hebreus, na fornalha ardente. Eles todos possuíam a revelação de sua hora. Irmãos, eles tinham a revelação para a hora deles. E você está vivendo o último episódio da sua vida. E qual é a revelação da sua hora? Amanhã a gente pode não estar aqui mais. E qual é a revelação da sua hora? Então Deus testou eles. Nos momentos difíceis Deus testa seus filhos. A revelação que você possui é sua fé. E é assim para que você a utilize e aplique. Deus permite que aflições e sofrimentos venham até você, para que permaneça com a sua fé. Você precisa permanecer com ela. Irmãos, vocês já ouviram falar muito de Enoque. Enoque viveu 365 anos. A Bíblia diz: e andou Enoque com Deus. Vocês sabem
Vocês sabem quando Enoque começou a andar com Deus? Enoque começou a andar com Deus aos 65 anos de idade. Se ele começou a andar com Deus aos 65 anos de idade, então ele andou com Deus 300 anos, porque ele viveu 365 anos. Eu vou perguntar para você, quanto tempo faz que você está andando com Deus? Aí você fala para a pessoa fala assim, não, eu estou na igreja há 10 anos. Não, eu perguntei, quanto tempo você está andando com Deus? Você só anda com Deus se você saber quem Ele é. Se você não souber quem é Deus, você vai estar andando com o adversário, achando que Ele é Deus. Porque Satanás, ele quer ser adorado como Deus. Como você anda com Deus? Pela revelação. É somente pela revelação que você anda com Deus. Os outros estão andando com as suas próprias pernas. Porque a porta do inferno já prevaleceu na vida deles. Não deixe a porta do inferno prevalecer na tua. Não deixe. Então Deus testou a revelação de Deus. A revelação que você possui é a sua fé. E assim para que você a utilize e aplique. Permite que as aflições e sofrimentos venham até você. Para que permaneçam com sua fé. Assim, o sofrimento é um resultado. Irmãos, você só pode ter resultado através do sofrimento. Assim, o sofrimento é o resultado de que você já tem fé. Ele te põe em uma posição em que você tem de contar apenas com sua fé. Irmãos, muitos vão chegar em você para falar assim, você está indo naquela igrejinha ali? Você está indo naquele lugarzinho ali? Muitos vão chegar com um entendimento gigantesco. Aí é a prova da vossa fé. Aí você tem que aprender a permanecer com sua fé. Não é a fé deles em você. É a fé de Cristo em você. É a fé de Deus mesmo. Você tem que saber quem é o Filho de Deus. Quando você sabe quem é o Filho de Deus, você sabe com quem que Jesus andava. Você sabe quem é Deus. Aí você vai andar como Jesus andou. Através da fé. É assim o sofrimento. O sofrimento produz isso. É exatamente por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. E Daniel, Moisés, Abraão e todos os profetas. Eles foram todos testados. E não negaram. Eles não negaram a fé. Não é porque eles falaram assim, não, eu não vou largar minha fé. Não, porque eles já sabiam o que era a fé. Tem pessoas que lutam sem saber por que estão lutando. Tem uns que estão lutando numa batalha perdida. É o que eu disse, uma frase que eu achei muito interessante. Aqueles que sabem que estão perdidos. Somente aqueles que sabem que estão perdidos são os mais fáceis, que podem ser salvos, porque eles sabem que estão perdidos. E os que não sabem? Cada um passou por suas provas. Cada um passou por suas provas da fé. Uma prova de sua revelação. Irmão, pensa que você já sabe uma coisa, você não vai ser provado mais. As provas vêm por causa da revelação. E assim ele aprendeu a esperar em Deus. E no tempo devido, quando Deus trouxe sua fé à prova novamente, fez com que a revelação energizasse. Olha o que a revelação faz. Ela vai energizar o quê? Sua própria fé. Amém? A revelação faz isso. Não deixe, irmãos, que as pessoas cheguem e falem algo para você. A sua fé é provada. Você vai dizer para este monte sair, ele vai sair. O que esse monte hoje é uma doença? O que esse monte hoje? É uma
doença esse monte, é uma falta de revelação. Então, cada pessoa tem um monte que elas precisa ser vencida. E só pode ser vencida por Deus. Observe, só pode ser vencida por Deus. Muitos acham que o selo já falta abrir alguma coisa. Uns dizem que já está aberto. Uns dizem que as eras da igreja não terminaram. Eu já disse para vocês e vou repetir. Eu não estou preocupado com essas coisas. Como que você vai saber se as eras terminaram ou não? Porque o autor de tudo isso vai vir em você. Quando ele vem em você, aí você vai dizer, as eras é isso, era isso, a revelação é isso, os selos é isso. Por quê? Porque o que está em você agora é fé, é revelação. O irmão Branham diz que o maior dom em operação é o homem sair de cena. Sair de cena. Para que Deus possa operar na sua vida.